né? Aqui agora nós começamos a falar sobre os casos obsessivos ou possessivos que aconteceram e vou começar dentro desses casos a fazer comentários sobre eles. Casos. Tem um livro chamado Guilherme Del Toro e Chuck Rugan, o agente do FBI. A agente do FBI, chamada Odessa, se viu envolvida em uma assustadora teia de acontecimentos causados por situações que ela não conseguia entender. Isto foi colocado em jornal nos Estados Unidos. Espíritos malignos, que entre aspas foi falado, se alimentaram e se apoderaram de algumas vítimas, prontos para abraçar o êxtase da morte. O caso mais famoso que ela também mexeu, que foi feito do Robin Murray. O nome verdadeiro do garoto nunca foi revelado, que inspirou, entre outras produções, o filme também O Exorcista, né? Robert era uma criança que morava em Maryland, nos Estados Unidos, nos fins da década de 1940. Filho único, era muito próximo da sua tia e juntos se utilizava frequentemente um tabuleiro Ouija, aquele tabuleiro que famoso item de filmes de terror por ser incapaz de realizar uma comunicação aberta entre o mundo dos mortos. Mas após a morte da Harriet, o menino ficou profundamente abalado e deprimido. Observe. Ele baixou a frequência dele. Muito. A pessoa que ficava com ele sempre, era uma grande amiga, baixou a frequência. Veja que interessante. Dia depois, sua família começou a presenciar em casa diferentes episódios sobrenaturais, barulhos inexplicáveis, objetos que flutuavam na baixa frequência. Provavelmente ele era um ectoplasta, por isso que eu estou fazendo um comentário dentro disso. Tá? Ectoplasta é uma pessoa que, na frequência que está, ela mantém uma energia mais densa, mais gelatinosa, fazendo doações desse processo às vezes, e quando em baixa frequência, sendo controlada por fenômenos de poltergeists. Então, móveis que mudavam de lugar, e tudo isso acontecia na presença de Robert. Foi justamente esse cara aqui, ó. Esse caso. Até que em fevereiro de 1949, depois de várias consultas médicas, psicológicas e psiquiátricas, o padre Albert pediu permissão para realizar uma sessão de exorcismo no garoto. O primeiro ritual foi incompleto, já que o menino se soltou em uma das amarras e acabou ferindo o padre durante o processo. Mas outras 30 sessões aconteceram nas semanas seguintes com diversos outros padres. 2 meses depois, em abril, Robert acordou tranquilo e dócil e dizia não se lembrar de nada relacionado ao período conturbado que vivera. Sabe que é um processo, obviamente, que seria descrito como um surto, principalmente pela morte da pessoa, com baixa frequência. Na análise cerebral encontraria-se alterações químicas e seria tratado. O corpo, como uma máquina, responde ao processo e ele pode ser diagnosticado e até levado como causa, mas não serve. Segundo o padre Walter Holland, o rapaz cresceu sem sinal nenhum de possessões e teve uma vida comum após isso. Então, ele passou a sair totalmente da dificuldade, tá? E viveu normalmente após o processo que aconteceu com ele, que provavelmente aconteceu pela baixa frequência que ele entrou. Muito forte, de repente saiu e virou médium do processo. Por exemplo, se ele realmente era médium, ele nunca mais ia passar a vida toda tendo movimentações, mas não teve. O caso 2 é o caso que se chama de Annie Shelley Johnson. É um dos episódios mais famosos nos Estados Unidos. Se tornou histórico por seu primeiro caso jurídico em que possessão demoníaca foi utilizada pela defesa do réu acusado de homicídio. Tudo começou em 1981, não faz muito tempo, quando Anne matou a facada seu senhorio Alan Bono. Já no dia seguinte ao assassinato, os famosos demonologistas Ed e Lauren profundamente informaram a polícia na cidade que o homem estava possuído por uma entidade maligna durante o crime. Vê que coisa. Quando é que isso aconteceria aqui, né? Na verdade, enfim, vai até de encontro àquilo que nós vimos aqui em relação aos livros dos Espíritos. Mas, enfim. Como eles sabiam, eles já conheciam o Johnson de outros casos. Ao executar uma série de exorcismos em David, o cunhado de Johnson, de apenas 11 anos, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui dele.
Aqui, ó. Tá? Isso foi passando no jornal lá. Testemunharam que, quando teria dito, me leve e deixe meu amigo em paz para os espíritos, no momento que estava acontecendo o processo. Então, tinha uma confusão entre o controle da personalidade ali, tentando fazer. Pouco tempo depois, ele começou a agir de forma estranha. O advogado deles seguiu esse argumento para alegar a inocência de seu cliente, mas isso não convenceu o júri. Johnny foi considerado culpado e condenado a mais de 20 anos de prisão, dos quais só cumpriu 5. A história serviu de inspiração para o filme Invocação do Mal 3. Tá, essa história é baseada nisso. Aí vem as casos de sensacionalismo, né? O caso 3, o caso da Clara Germani Seller, a jovem sul-africana, foi abandonada ainda bebê em um orfanato católico e passou a vida toda lá, mas em 1906, quando Clara completou 16 anos, tudo mudou. O relato ao padre Erasmus, registrado por uma freira, Clara afirmava ser capaz de falar línguas que nunca havia estudado, como polonês, alemão, francês e norueguês. Norueguês é difícil que só os topou, meu velho. Além de demonstrar algum nível de clarividência, revelar segredos íntimos das pessoas dos quais nunca tinha contato, coisas que realmente acontecem durante o processo de possessão. Os espíritos costumam falar coisas pesadíssimas para fazer as pessoas ficarem com vergonha de sair da frente delas. Eles fazem isso. A feira relatou também que a menina às vezes gritava como um animal e tinha uma força extraordinária. Nenhum animal jamais havia feito tais sonhos. Nem os leões da África Oriental, nem os touros furiosos. Às vezes parecia que uma verdadeira manada de feras orquestradas. Enfim. Durante seu exorcismo, Clara arrancou a Bíblia das mãos do padre e tentou estrangulá-lo com uma estola, com a sua estola. O que é estola? Ah, que negócio. Ela também levitou a 1,5 metro do chão e só retornou após isso. É verdade. Outra história. Ao ser borrifada com água benta. Agora é possível. Magneticamente, tem relatos de médiums que conseguiam e conseguem fazer levitação pelo processo da ectoplasmia densificada. E acontece quando o espírito está sob o processo de possessão. Apesar, é bem raro, mas para isso é preciso ter um autocontrole, né? O ritual de expulsão do espírito maligno durou 2 dias, ela nunca se recuperou da experiência. Clara morreu 6 anos depois por insuficiência cardíaca. Esse aqui é um caso clássico de como funciona o processo, tá? Aqui nós temos aparentemente, não sei se são verdade, porque essa é um ano de 1900 e tanto, né? Mas são casos que aparecem isso. Quem já assistiu agora também o filme, é um filme forte esse, tá? O Exorcismo. Eu, por exemplo, hoje em dia não assisto mais, por causa da frequência e tal, principalmente para proteger e tal e tudo mais. O Exorcismo de Emily Rose, conhecida história de uma jovem atormentada por visões, vozes e episódios inexplicáveis, que faleceu após ser submetida a incansáveis sessões de exorcismo. Esta foi o caso que eu falei, que ela veio como missão. O caso de Annalise Michael ocorreu de verdade e levanta questionamentos até hoje sobre sua condição, possessão demoníaca ou doença mental não tratada adequadamente. Quem foi ela? Nascida em 21 de dezembro de 1952, quer dizer, a idade da minha mãe, era para estar aí até hoje. Na cidade alemã de Leibfing, Anna Michael foi criada em uma família católica ao lado de 3 irmãs. Seus pais eram bem religiosos, a família costumava ir à missa 2 vezes por semana. Quando ela tinha 16 anos, sempre na puberdade, normalmente. Quando começa a liberar um grande nível de magnetismo, não é à toa que há uma mudança drástica, não só hormonal, né? E como nos jovens, como no processo de troca dessa energia que fica usada muitas vezes por espíritos. Sofreu uma grave convulsão, ela. O diagnóstico da época foi epilepsia no lobo temporal. Em 1973, quer dizer, bem depois, ela começou a frequentar a universidade. Os colegas descreviam ela como uma pessoa mais reservada e muito religiosa. Na faculdade, cursou pedagogia e teologia. A jovem mulher queria se tornar professora do ensino fundamental e lecionar religião. O tema do trabalho de conclusão do curso dela era o medo da possibilidade de lidar com a educação religiosa. Tratamento psiquiátrico e peregrinação religiosa. Em 1970, ela teve uma terceira convulsão e o hospital psiquiátrico onde estava internada. Vê que interessante. Ela já estava com problemas psiquiátricos. O que leva
muitas vezes a pessoa tem dificuldade, a mediunidade, ou qualquer coisa que se informa a ligações espirituais, chega um momento em que, principalmente nessas épocas em que não tinha informação, só tinha igreja e tal, em que você já não sabe mais quem é você. Você não sabe mais se você está agindo, você começa a pensar que você não está bem, que você realmente tem um problema. Se é você ou se não é você. Isso acontece até na mediunidade, tá? Simples. Sem possessão, sem nada. Só a pessoa começa a sofrer influências, as primeiras influências são negativas da mediunidade, tá? Normalmente. Então ela começa a ficar tão bagunçada que ela já não sabe mais se aquilo é ela ou se é outra pessoa. E chega um momento em que aquilo afeta o corpo físico e passa a ser a pessoa. Apesar da medicação anticonvulsiva, a jovem relatava que continuava vendo rostos diabólicos várias vezes ao dia. Isso levou os médicos a trocarem a medicação, adotando um fármaco utilizado no tratamento de diferentes casos de psicose, esquizofrenia e alucinação. Com 20 anos de idade, ela começou a desenvolver depressão e relatou ter alucinações enquanto rezava. Segundo Anne, ela ouvia vozes condenando-a a apodrecer no inferno. Além do tratamento não estar ajudando, sua depressão apenas piorou, mesmo com 5 anos de tratamento, os remédios pareciam não surtir efeitos. Até que tal chamou atenção os relatos delas na Itália, tá? Onde uma amiga dela começou a chamar atenção, teria dito, e nessa suspeita de possessão, depois de muita tentativa, o estado físico da jovem piorou, ela começou a agir com agressividade e machucava a si própria, bebendo a própria urina, enfim, um bocado de coisa pesada, aceitando o filme. Em 1973, iniciou um tratamento com outro remédio anticompulsivo, estabilizador de humor. Ela ainda tomava outros fármacos durante os ritos religiosos, mas a situação não se apresentava melhora. Diante do diagnóstico de epilepsia, que ela começou a ter também, um padre se aproximou dela, que estava de plantão, que também era médico, para fazer uma análise. Nisso começou a abrir a hipótese de possessão sobre ela, que o processo era espiritual. Isso um médico que tinha uma abertura espiritual conseguiu observar o processo, tá? A perícia do padre foi realizada em junho de 1975, encaminhada para a ordem do bispo, que imediatamente encarregou os 2 clérigos a iniciarem um procedimento de exorcismo de acordo com o ritual Romanum. Rituale Romanum. É feito em latim. O encarregado da missão foi o padre Arnold Hens, na função de exorcista principal, auxiliado pelo exorcista padre Ernst Alt, você vê no filme, tá? Ele havia emitido relatório assumindo a função de supervisor e conselheiro. O exorcismo começou em setembro de 75, 2 anos antes de eu nascer. 3 meses após o relatório de Rode ter sido enviado ao bispo, ao longo de aproximadamente 70 sessões, tá? Os padres tentavam identificar os demônios que tinham possuído ela. Seriam 6 no total. Os rituais 6. Né? No filme tem um momento em que isso também tá em alguns livros, tem alguns livros que falam sobre isso, tá? Tem um momento em que ela aparece Maria para ela, aparentemente Maria. E quando Maria aparece para alguém, vai um espírito de luz muito incrível, normalmente o negócio é intenso. O inverso, o antagônico é intenso, por isso que esse assédio, né? E Maria pergunta assim para ela: você já concluiu a missão que você tinha que fazer quando você nasceu. Não precisa ficar mais se você não quiser, mas se você ficar ainda vai ajudar muito, você escolhe. Maria aparece para ela enquanto ela está sob obsessão, sob possessão, tá? E aí ela fala: não, eu vou continuar a missão que ela entende a missão e ela retorna. Então você vê que o caso dela aparentemente foi um caso missionário. Os rituais todos foram concedidos na casa dos pais, começando no início e tal. Não melhorou, ela piorou isso no decorrer do processo, até que ela, em 30 de junho de 76, com apenas 31 quilos, ela recebeu a absolvição do padre. Naquela noite, os pais colocaram para dormir, naquela madrugada ela veio a óbito. O médico não conseguiu determinar a causa natural da morte e informou para um doutor público responsável. O relatório da autópsia determinou que a causa da morte era desnutrição, desidratação, resultado de quase 1 ano de fome extrema, conforme os exorcismos executados.
Ela pesava 31 quilos, sofreu queda nos joelhos, decorrência de várias brigas e tal. O Estado processou os pais dela e o padre por homicídio por negligência. Inclusive um dos padres como médico, né? O caso chegou aos tribunais em 1978, promovendo um embate entre a teoria da possessão demoníaca e o caso de doença mental tratada inadequadamente. Em 2013, a casa de Michael, onde realizaram as sessões, pegou fogo. E os pais foram absolvidos porque o Estado decidiu que eles já sofreram demais para ter outra pena, né? E a casa dela pegou fogo. Apesar de se tratar de um incêndio criminoso, muitos religiosos atribuíram o episódio ao exorcismo. Você começa a ver, claro, que esse é um caso mais forte. Nós temos um tipo de... Eu passei minha vida toda vivendo com a minha mãe, médium, que fugia da mediunidade, e sofrendo. Eu fui criado praticamente por minha mãe, por um espírito que era semi-incorporado. Minha mãe passava por um processo obsessivo de subjugação, com a dominar não controle das energias. Com isso, um espírito usava. E claro que havia ali não conseguia mais controlar. Um emocional aberto, repercussões e tal. Existe uma informação, e eu trabalhei muitos anos no espírito, a mediunidade não se faz em casa, de fato. O ideal é que isso se faça no lugar com pessoas preparadas, mas não é bem assim que acontece. O verdade é que a mediunidade está pegando todo mundo em todos os lugares. E eu posso dizer para você com certeza que na sua família, ou perto de você, ou você mesmo, existem influências espirituais o tempo inteiro acontecendo, e muitas vezes pessoas próximas de você estão sob controle espiritual, tá? O tempo inteiro. Só que não demonstra estar, porque os mentores podem criar formas de demonstrar que está sob controle, o que é bom, para que você não perceba. Então, os espíritos, eles costumam dominar as pessoas na cocó. Os casos de possessão, quando acontecem, é só para bagunçar o coreto mesmo. Quando os caras vêm para bagunçar. Porque, normalmente, os casos de possessão não são interessantes para os assédios. Porque se determina um processo, ou quer acabar com a vida da pessoa, assim, uma vez por todas, acaba se levando essa pessoa para um hospital psiquiátrico, alguma coisa parecida, ela fica ali meio parada, a vida dela é destruída. Normalmente, o processo acontece na surdina. Está acontecendo um processo de controle sobre a vida das pessoas sem que elas percebam. Eu não sei se vocês percebem, mas a mediunização costuma mudar. Você não sabe mais quando a pessoa... Normalmente, uma pessoa mediunizada, ela muda muito rápido de humor, tá? É outro ser. Estava tudo bem aqui, em um segundo vira outro ser. Saulo, isso é bipolaridade. Tem muito diagnóstico aí que pode ser colocado como foco de causa, mas pode ser efeito, tá? Lógico que tem questão de personalidade, alterações, distorções, transtornos e um monte de coisa. Mas eu estou falando algumas coisas que mostram essa pessoa, normalmente, se não tomar cuidado, ela tem tendências a vícios, a pensamentos suicidas, tá? Quando tem um processo disso constante. Tem que tomar, tem que tomar cuidado com a questão dos vícios, que é muito forte, os espíritos começam a controlar isso. A pessoa mediunizada, ela costuma modificar e não olhar na sua cara, ela não consegue olhar na sua cara. Eu não sei por quê. Acho que tem um processo meio que moral ali, do espírito tentar esconder o processo e é uma certa vergonha no negócio. Você quer baixar da cabeça. Ela fecha a boca a ponto de um jeito que ela faz um bico. Velho, quase todo mundo, velho. Poxa. E passa de cabeça baixa. Tá? Então, existe ali um processo de determinado controle do processo. Como fazer para ajudar uma pessoa que está, entre aspas, que está sob uma influência desse nível? Tá? É muito difícil. E, às vezes, mais complexo que imaginar, tem que se tentar modificar a frequência da pessoa. Porque, às vezes, não tem abertura espiritual. Claro que o ideal é levar, mostrar, até fazer um tratamento para diminuir, seja um tratamento mediúnico, com um conhecimento energético ou de alta frequência. Tentar a pessoa entender que não pode baixar a frequência. Baixou a frequência, se lascou. Tá? Não é difícil, é muito difícil manter a frequência alta se você está com energia mais densificada. Os caras encaixam você e pega.
Tá? É se aproximar por indução na cocó, sem que a pessoa perceba. Começa a modificar, contar a história, falar coisinhas legais. A pessoa, às vezes, vai estar ali brigando com você, numa energia pesada, falando coisas ruins, lamentando, e você tenta estar ali, tenta fazer. Até que você começa a mudar a frequência da pessoa, o espírito não consegue mais ter poder sobre a energia positiva que você está fazendo, e você tira ela temporariamente do assédio. Vai voltar. Se a pessoa não tiver consciência de que existe uma influência, e eu estou falando isso de um processo e que aquilo está acontecendo constantemente. Quando ela baixa a frequência, ela continua baixando a frequência, vai voltar. É questão de tempo, tá? Então, vai uma primeira, e às vezes volta assim, ó, acabou. Sabe? Esse é o tipo de pessoa que normalmente ela não demonstra. Outra coisa, não precisa de conhecimento nenhum sobre espiritualidade. Toda pessoa que tem os seus casos, mas que entra em alguns aspectos, alteração de humor muito forte não quer dizer nada, mas já coloca como suspeito o processo. Da onde vem uma coisa estranha, a alteração química acontece, dormir mal acontece, só que tudo isso baixa a sua frequência, porque se você está dormindo mal, você fica de mau humor. De mau humor, você vai para baixa frequência. Aí você resolve, você pensa, não, é uma alteração. Aí acontece a alteração química, mas o processo espiritual está acontecendo ali. Então, tudo é junto. Por mais que você tenha um diagnóstico físico, existe ali uma inserção espiritual no meio de algo que está acontecendo. Então, é preciso fazer um trabalho, às vezes, inteligente, para poder descobrir o que está acontecendo. Tá? Lógico que isso aqui não vai aos aspectos mais profundos do processo de possessão, que foi o tema de hoje, mas ajuda um pouco nessa percepção. E é preciso, obviamente, algum conhecimento. Eu aconselho as pessoas que queiram estudar mais sobre questões disso a lerem livros como Diálogo com as Sombras, você acha na internet. Diário de um Doutrinador, tá? E outros livros que vão mostrar o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, mostra algumas coisas também, que vão mostrar partes de comportamento entre a conversa de uma pessoa com um espírito e com pessoas que, de fato, ali vão estar diretamente mediunizadas. Não se assuste se no momento que você, sabendo disso, se aproximar de uma pessoa, tem como você descobrir se ela está mediunizada, tá? Você se aproxima da pessoa que está sob influência, sabe? E você, com a intenção, você coloca as suas mãos como se você estivesse fazendo uma leitura de verdade dentro da espiritualidade. Você pega a sua mão, bota num lugar assim, calma, assim, pensa, faz uma prece quietinho, não fala, quietinho. Você chega perto da pessoa e encosta nela. Você vai perceber. Aí você observe depois de você encostar. Isso é um teste, tá? Observe o comportamento posterior. Ela pode começar a se sacudir imediatamente, ou ela pode sair daquele processo e começar a alterar seu comportamento imediatamente, a ponto de ficar muito irritada. Aí você fala, tem boi na linha. Isso é um teste magnético. Você tem que pedir permissão para que isso aconteça. Tem que falar sutilmente com os mentores. Olha, eu acho que essa pessoa está sob influência. Eu queria testar até para poder modificar meu comportamento, para ter mais paciência com ela, porque ela está me ofendendo, está brigando, está fazendo coisas estranhas dentro de casa, alterando o comportamento, deixando até a casa um inferno magnético. Então, para eu mudar meu comportamento e poder, se ela não tem abertura para ir, até fazer um tratamento espiritual à distância. Então, são coisas que você pode fazer para você descobrir. É importante saber o veredito, o diagnóstico, para que você possa mais facilmente agir. Opa, tem influência, então significa dizer que eu não vou me ofender mais tanto. É lógico que tem abertura, mas se eu tiver mais calma, eu consigo manter a energia da casa.